Olá, eu sou Alexandre Alex, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Saber, conhecimentos compartilhados com você. Eu acredito que ninguém nasce com o conhecimento ou se torna senhor dele. Por isso, todos nós podemos e devemos buscar o conhecimento para que possamos nos tornar pessoas melhores. Bom, hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre o diabo. Vem comigo. O que a Bíblia diz sobre o diabo? Caluniador, o adversário, aquele que joga? Bom, nas Escrituras existem mais de uma dezena de nomes dados a ele. E no popular existe 2, 3 dezenas, muito mais. Cada um o identifica com o nome. Mas hoje nós vamos aprender um pouco sobre o que a Bíblia fala desse ser, o que a Bíblia nos ensina sobre o diabo. Bom, em primeiro lugar, a Bíblia diz que o diabo é um anjo caído. Judas, versículo 6, diz assim: quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Bom, a Bíblia diz também que o diabo ele é a antiga serpente. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz assim: assim um grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Bom, a Bíblia também diz que o diabo é o príncipe deste mundo. João, capítulo 14, versículo 30, diz assim: eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Esse versículo foi o Senhor Jesus que disse aos seus apóstolos. Bom, a Bíblia diz também que o diabo é o acusador dos filhos de Deus. Apocalipse 12, versículo 10, diz assim: então ouviu uma voz grave que vinha dos céus, proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. A Bíblia diz também que o diabo é o pai da mentira. João 8, 44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e o pai da mentira. E não é qualquer mentira, é uma mentira que esconde Cristo, é uma mentira que, por isso ele é considerado o pai dessa mentira. É uma mentira que desvia toda a verdade, né, que nos direciona a Cristo. Ele de alguma maneira manipula para que as pessoas acreditem que ele, Cristo, não é a verdade. Bom, a Bíblia diz que o diabo é o autor da apostasia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. A Bíblia também diz que o diabo impede o evangelho de crescer, de avançar. João, capítulo 13, versículo 2, diz assim: durante o final da ceia, quando já o diabo incutia no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, diz assim: por isso,
Queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou impedimentos. A Bíblia diz também que o diabo ele muda as escrituras para o mal. Veja aí em Mateus capítulo 4, versículo 6, diz assim: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Bom, 3 diálogos do diabo nas Escrituras Sagradas. O primeiro diálogo está lá em Gênesis, capítulo 3, quando ele conversa com o ser humano. O segundo diálogo está em Jó, capítulo 1, quando ele conversa com Deus. E o terceiro diálogo está em Mateus, capítulo 4, quando ele conversa com Cristo. Esses são os 3 momentos em que Satanás, em que o maligno, o adversário conversa, dialoga, que estão registrados nas Escrituras. Bom, a Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado está nas mãos do diabo. 1 João 3,8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Bom, aquele que vive desenfreadamente, praticando, pecando, a todo momento está mergulhado, está escravizado pelo pecado, a Bíblia diz que este é do diabo. Por isso, Jesus Cristo se manifestou para destruir, para quebrar todas as algemas, todas as amarras, e fazer com que eu e você tornássemos a ser livres do pecado. Hoje, ainda assim, somos pecadores, porém, não temos gosto, não temos prazer pelo pecado, porque Cristo nos libertou do pecado e agora nós vivemos em novidade de vida. A Bíblia diz também que Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte. Hebreus 2, capítulo 2, versículo 14 diz assim: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, Jesus também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A Bíblia também diz que o diabo não toca naquele que é nascido de Deus, naquele que se entregou, que se converteu a Jesus Cristo. 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz assim: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Bom, a Bíblia também diz que o reinado do diabo chegará ao fim. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz assim: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Amém. Eis aí o que a Bíblia diz sobre o diabo. A Bíblia também diz que o diabo, ele não tem corpo, ele é um ser. Então, quando muitos de nós aprendemos que o diabo tem forma, tem aparência, ele não tem um chifre, não tem aquele rabo longo, aquele tridente. Isso tudo é mito, é mitologia. A Bíblia não ensina isso. Ele é um ser que precisa até de corpo, do corpo de um ser humano, até mesmo de um animal, para fazer a sua maldade. Bom, eu fico por aqui, espero que eu tenha transmitido um pouquinho mais do entendimento do que a Bíblia nos ensina. Até uma próxima oportunidade, que a sua vida seja uma vida alegre e feliz, que você tenha muitas notícias boas e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.